Gente, eu vi isso aqui na geladeira e eu pensei, meu Deus, um pedaço de bolo. Gente, é repolho. E aqui é o box, ó. Que box linda. Ó. Box de vidro. E aqui, gente, ó. Vendo? Eu não vi a porta. Gente, real, eu tô muito prejudicado. Eu cheguei aqui, né? Aí eu olhei ali pro mar. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Apareceu um vulcão ali, ó. Uma montanha, sei lá. Aí eu olhei direito. É uma barraca. Gente, ai que ódio. Ai, que bonitinho, gente, os gatinhos. Ai, que gracinha os gatinhos. Né, não, é bota. Gente, agora vamos pra nossa casinha de vidro. Eu já baixei tudo.